Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, tem alguns atores que gostam tanto, mas tanto do Brasil, que aprendem a falar o brasileiro, né? O português que a gente fala aqui no Brasil. Com isso, confira no vídeo de hoje 10 atores de Hollywood que falam o brasileiro. Então, eu peço a sua ajuda com um like e com um joinha, que ajuda pra caramba aqui a gente. Muito obrigado e se prepare aí, porque esse vídeo promete! Tá gravando? Tô gravando. Eu vou dizer. Porque é um beijo, gente? Beijo, gente. Que mais? Pô, sem roteiro não Só isso. consigo, né? Bom, começando falando sobre uma atriz que graças ao canal do Good Nerd, eu, Pedro, virei muito fã, que é a Kaya Scodelario, lá de Maze Runner e também de Spin Out. Ela é uma atriz britânica, nasceu lá no Reino Unido e tal, é filha de um britânico, porém com uma brasileira, né? Com isso, já veio várias vezes aqui no Brasil para passear ou para trabalho e sabe falar português fluentemente. Claro, aquele português gringo e tal, só que ela fala melhor do que muito brasileiro por aí. A minha mãe é brasileira, ela vem de Itu, e ela me ensinou a falar português desde pequenininha. O mais legal sobre ela é que, como eu disse, ela já veio aqui no Brasil algumas vezes e sempre que vem pra cá é bem simpática, gente boa com todo mundo, sempre falando muito bem do país, do Brasil em si e também dos brasileiros. E ela até mesmo chorou na premiere de Maze Runner 2 aqui no Brasil e tudo mais. E agora, se eu não me engano, ela está morando lá na Nova Zelândia e tal, e direto ela posta algum story falando português, comendo comida brasileira, falando do Brasil, dos brasileiros, e ainda disse que tem interesse em voltar aqui para o país muito em breve, claro, quando a pandemia acabar. Kaya é uma atriz que eu realmente gosto bastante. Outra atriz que não nasceu aqui no Brasil, porém é praticamente uma brasileira, é a atriz Jordana Brewster, a eterna Mia lá de Velozes e Furiosos, que é filha de um americano com uma brasileira, porém nasceu no Panamá. Quando eu era super pequena, eu adorava a Xuxa. Ela era minha ídola. Então, muito engraçada. Jordana, como eu disse, não nasceu aqui no Brasil, mas passou uma boa parte da sua infância aqui e tal. Fez um filme com a Xuxa, com as Paquitas. Sim, isso mesmo. E como vocês viram, ela tem que saber falar português fluentemente, de boa, sem nenhum problema. E desde que ela se mudou lá para os Estados Unidos, ela já voltou aqui no Brasil várias vezes, sempre sendo muito simpática, gente boa, falando muito bem de tudo e de todos. E assim como a Kaya, Jordana é um amor de pessoa. Mas não são só atores que têm parentes brasileiros que gostam do Brasil e falam português, não, porque o ator francês Vincent Cassel, o Mano Vincent, que veio aqui para o Brasil junto com a sua atual ex-esposa Mônica Bellucci em 2013, como quem não quer nada, só que ele gostou tanto, mas tanto do Brasil, que mesmo após terminar seu casamento, ele continuou morando aqui e mora até hoje com casa e tudo, e contou que se considera um parioca, né? Que é uma mistura de parisiense com carioca, já que ele nasceu lá em Paris, porém mora no Rio de Janeiro. Sou parioca. O que é um parioca? Parioca é parisiense que mora aqui. Ou... Como vocês viram, ele fala português fluentemente, sem nenhum problema, e até mesmo já fez algumas produções brasileiras, como por exemplo, um filme lá com o Selton Mello, já foi o James Bond lá no culto do Porta dos Fundos e tal. Fora que direto posta nas suas redes sociais que está no Brasil, comenta sobre o país e tal, sempre elogiando, sempre falando muito bem. E ele é aquele gringo que vem aqui no Brasil, mora só no Rio e em São Paulo não. Ele já rodou o Brasil inteiro, foi no norte até o sul, até o meio, todo o país. Ele já é praticamente um brasileiro. Eu amo esse país, como todas as histórias de amor. Não tem razão, só sentimento. Você sabia que tem um ator lá da saga Harry Potter que é praticamente um brasileiro? Sim, isso mesmo, esse ator é o Wolf Enoch, o Dino Thomas, que também é conhecido lá pela série How to Get Away with Murder. Alf é filho de um britânico com uma brasileira e já veio inúmeras vezes aqui no Brasil e demonstrou saber falar o brasileiro fluentemente. Fala alguma coisa. Por quê? Por quê? Fala qualquer coisa, tô gravando. Tá gravando? Tô gravando. Eu vou dizer. Fala porque é um beijo, gente. Beijo, gente. Que
mais? Você em roteiro não cinco, né? Ele tem casa em Salvador, porém mora em Londres, até porque, né? Quem não? Mas, enfim, direto vem aqui no Brasil, dá entrevista, fala com as pessoas, tudo falando em português, sem problema nenhum, e até mesmo foi confirmado no novo filme do Lázaro Ramos, que ainda tem no elenco o Seu Jorge e a Thaís Araújo. O filme foi adiado devido à pandemia, mas deve sair ainda nesse ano de 2021, e a vai estar nele falando português. A atriz Camila Belli, que você deve conhecer lá de Sem Prada Nem Nada, Raízes do Surf ou até mesmo Jurassic Park, é uma atriz americana, porém é filha, tem mãe brasileira e por conta disso, desde pequena, teve contato com a língua e também com a cultura aqui no Brasil, vindo para cá diversas vezes, demonstrando saber falar o português bem fluentemente. Não, foi ótimo. Eu estava falando antes para muitas pessoas que foi difícil também, porque eu teve umas cenas bem emocionantes em português, né? Eu nunca tinha feito isso antes. Ele me ajudou tanto. Além disso, ela já comentou várias vezes o quão ela gosta aqui do Brasil, sempre falando muito bem e elogiando pra caramba, e até mesmo estrelou um filme brasileiro chamado A Deriva, junto com o Vicente Cassel, olha só, que eu mencionei lá anteriormente. E ela até contou que a sua casa lá nos Estados Unidos é mais brasileira do que americana. Você sabia que o ator Daniel Bru, enfim, o Barão Zemo lá da Marvel, é filho de um brasileiro e fala português? Sim, isso mesmo, ele é tão fera, mas tão fera, que fala inglês, espanhol, alemão, francês, catalão e, como eu disse, português. Ele contou que não é fluentemente 100% e tal, mas entende e troca uma ideiazinha bem básica, de boa, sem nenhum problema. Cara, eu procurei pra caraca, mas não achei um vídeo sequer dele falando português, nenhum oi, obrigado, de nada, nada. Mas como ele mesmo contou que fala e entende português, merecia um espaço aqui nessa lista. O ator Carlos Villagrán, que você deve conhecer como o eterno Kiko lá de Chaves, além de gostar muito do Brasil e ter visitado vários estados e vindo para cá várias vezes, é outro que fala português fluentemente, tratando os brasileiros sempre muito bem e falando muito bem daqui. Você fala português? Eu falo um pouquinho português, você sabe. Eu amo a tudo Brasil. Olha o Brasil, cara. A tudo Brasil. Um abraço pro Brasil aí. É muito bonito o Brasil. Como vocês viram, ele fala um portunhol, né? Um espanhol lá do México misturado com português aqui do Brasil e tal, mas pô, como ele gosta do Brasil, fala português e dá pra entender e merecia uma menção aqui nessa lista. Bom, essa próxima pessoa aqui não é uma atriz, mas como é famosa e tá nesse meio de Hollywood, eu quis mencionar aqui nesse vídeo, então vou meio que roubar aqui, né? Que é a Hailey Baldwin, a atual esposa lá do Justin Bieber, que é filha de uma brasileira e por isso fala português não 100% fluentemente, mas ela consegue entender e falar sem nenhum problema, e ela até mesmo ensinou o James Corden e o Matt LeBlanc, o Joe lá de Friends, a flertar em português aqui no brasileiro. Pois é, se liga só no vídeo. Cala a boca. Cala a boca. E me beija. E me beija. Cala a boca e me beija. Don't say it till you know what it means. Don't you know that old trick? A atriz Barbie Ferreira, que ficou famosa após fazer a série Euphoria lá com a Zendaya, é uma atriz americana, porém também é filha de uma brasileira e tal, e por isso, desde criança, teve contato com a língua e também com a cultura aqui do Brasil. Tem até um vídeo aqui no YouTube mesmo dela ensinando a fazer bobó de camarão, que pô, bobó de camarão, desliça pura, né? Fora que, pô, tem vários vídeos aqui na internet dela falando português fluentemente, quase sem sotaque, pois é. Inclusive, a Zendaya contou que ela pediu pra Barbie ensinar ela a falar português e tudo mais. Tô aqui, tá bom? Só que meu português não é bom não, então não consigo falar muito. Cheguei de Nova York, não consigo dormir direito próprio, então vou fazer um vídeo falando português pra vocês. E pra fechar, tinha que ser ela, a americana mais brasileira de Hollywood, que é a Camila Mendes, que mesmo nascendo nos Estados Unidos, é filha de 2 brasileiros, já morou e já viu várias vezes aqui no Brasil e tal,
fala português fluentemente, quase sem sotaque. E vira e mexe, ela comenta sobre o Brasil em entrevistas, nas redes sociais, no site de Riverdale, que seja, sempre falando muito bem, sempre sendo um amor de pessoa. Não entendo as gírias. Também não tem muitos brasileiros em volta de mim, além dos meus pais, então tô sem prática com o pessoal, minha idade. Bom, falar português não é nada fácil, ainda mais falar o brasileiro, já que tem várias palavras bem estranhas e também várias gírias. Mas sabe o que é muito fácil? Você deixar um like ou um joinha aqui nesse vídeo se você curtiu, se você achou ele legal, achou ele interessante, porque, pô, ajuda pra caramba aqui a gente. E se você é novo aqui no canal do Good Nerd e quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque o canal do Good Nerd é perfeito para você. Mas foi isso, muito obrigado mesmo pela sua ajuda e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!